Heard this beat in my dream.
É tão bom louvar a Deus e nós estamos aqui para engrandecer e exaltar o seu nome. O nosso Deus é grande e majestoso. O nosso Deus é grande e majestoso. A glória do seu Filho brilha em nós. O valor do seu amor está sobre nós. E o nosso Deus é grande e exaltado. Ele faz a terra girar, faz o Senhor brilhar em sobre a noite. Ele faz teu coração arder. E o nosso Deus é grande e majestoso, que venha o seu reino até nós. A promessa do seu Filho está sobre nós. E o nosso Deus é grande e exaltado. Ele faz a terra girar, faz o sol brilhar em sobre a noite. Ele faz teu coração arder. Ele faz o céu girar, faz o céu brilhar em sobre a noite. Ele faz teu coração arder. E toda a terra clama pelo surgir dos seus filhos, dos filhos do Rei, dos filhos do Rei, dos filhos do Rei. E toda a terra clama pelo surgir dos seus filhos, dos filhos do Rei, dos filhos do Rei, dos filhos do Rei. Estamos aqui, Deus, para exaltar o teu nome e te engrandecer. Estamos aqui porque só tu és digno de louvor e da nossa adoração. Amém. Aqui estou, tua presença
estou, aqui estou, aqui estou. Ele faz a terra girar, faz-me o coração arder. Ele faz a terra girar, ele faz-me o coração arder. Ele faz a terra girar, ele faz-me o coração arder. Ele faz a terra girar, ele faz-me o coração arder. Ele faz a terra girar, faz o céu brilharem sobre a noite. Ele faz-me o coração arder. Faz a terra girar, faz o céu brilharem sobre a noite. Ele faz-me o coração arder. Amém, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E Ele é aquele que veio ao nosso encontro. Amém. Amém. Tu vieste do trono do céu, a terra que criaste não era o teu lar, um amor assim que jamais ninguém viu. A coroa de espinhos para te humilhar, e na tua face expressões de perdão, um amor assim que jamais ninguém viu. No altar da tua
adoração. Não há nome maior, Jesus, Filho de Deus. Rendeste a tua vida, tu és o sacrifício, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. És exaltado acima de todo nome, glorificado mais do que em qualquer canção. Não há poder que se oponha ao teu amor. A cruz foi suficiente. A cruz foi suficiente. A cruz foi suficiente. A cruz foi suficiente. E a cruz foi suficiente. E a cruz foi suficiente. A cruz foi suficiente. A cruz foi suficiente. No altar da adoração não há nome maior, Jesus, Filho de Deus. Rendeste a tua vida, tu és o sacrifício, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Olá família Nike, olá amigos, bem-vindos à nossa Semana das Primícias, esta semana especial que preparamos para cada um de nós e eu sei que Deus vai falar à tua vida. Espero que o louvor que foi ministrado tenha-te abençoado e Conosco hoje vai estar a pastora Tânia, lá do Brasil, responsável pelo SILP, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Ela trará uma palavra para abençoar o teu coração. Abre o teu coração, fica atento àquilo que Deus vai falar contigo. isso. Então, presta toda a atenção. Deus é um Pai amoroso que te ama e nós também. Graça e paz. É uma alegria para o meu coração estar aqui participando desse trabalho de alinhamento que a Igreja Nike está promovendo nesses primeiros dias do ano de 2021. É uma honra falar aos santos que se reúnem nesse ministério. É uma alegria contribuir com o ministério de Apóstolo Samuel e Bispa Sandra, que são amados do meu coração. E é um privilégio trazer para este tempo aquilo que Deus tem me ensinado. E eu quero começar agradecendo a Deus por isso. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor faz tudo perfeito a seu tempo. Obrigada porque o Senhor permitiu que a tua igreja, neste tempo, tivesse essa ferramenta de promover eventos online, de promover pregações que chegassem nos 4 cantos da terra, mesmo estando distantes geograficamente. Temos não apenas um espírito que nos une, mas hoje somos um corpo que podemos nos conectar a tempo e a hora. E te agradecemos, Pai, por isso. Te agradecemos pelo grande privilégio de estarmos vivendo isto. E em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que venha neste momento e use minha vida com graça, Pai, com poder, com autoridade, fazendo a tua vontade, falando aquilo que é o desejo do teu coração. Usa-me, Pai, apesar das minhas limitações humanas. É o meu pedido em nome de Jesus. Desde o momento em que eu recebi o convite, eu pedi a Deus uma palavra rema, uma palavra especial de revelação para esse tempo. E todo o tempo vinha à minha mente o versículo 10 do capítulo 3 da carta aos Efésios, onde diz que pela igreja,
A multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora, de principados e potestades nas regiões celestiais. Pela igreja será manifesta a sabedoria de Deus. Agora o texto diz agora. E é claro que o apóstolo Paulo, quando escreveu aquele texto, focava a igreja em Éfeso, agora. Mas é claro que o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor das Escrituras, é aquele que inspira o apóstolo Paulo. Ele estava se referindo a todos os tempos e a todas as épocas da igreja, sem dúvida alguma. E nós, como igreja, temos o desafio de fazer a multiforme sabedoria de Deus ser conhecida em todo o tempo da nossa existência. Nesses 2000 anos da igreja, 2021 anos que Jesus veio ao mundo, que é comemorada a chegada dele na terra, e a igreja com 2000 anos de existência aproximadamente, a multiforme sabedoria de Deus é revelada ao mundo através desse corpo vivo, desse corpo que tem um cabeça sentado à destra do Pai. E eu quero transmitir hoje, nesse dia de conferência, algo que Deus tem trazido ao meu coração a respeito do papel da igreja, do exercício desse papel que foi confiado por Cristo. Ele diz sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele concedeu dons aos homens para edificar a sua igreja, essa igreja que é dele, que foi comprada por um alto preço na cruz. E ele deixou instruções, ele não nos deixou sem instruções. Ele não nos deixou sem ensino do que deveríamos fazer para edificar a igreja. E eu quero chamar sua atenção para 3 evangelhos. 3 evangelhos que nos entregam as palavras deixadas por Jesus para a igreja depois da sua ressurreição. Palavras deixadas antes de partir, antes de ascender aos céus. Primeiro eu quero lembrar você o que está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no último capítulo 28, a partir do versículo 18, ele nos ensina que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Mas essa autoridade que foi dada a ele, toda autoridade, porque ele se humilhou, porque ele tornou-se figura humana, porque ele foi para a cruz. Quando ele ressuscita, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade ele delegou para a igreja. Ele delegou, ele disse, em meu nome, vocês vão fazer essas coisas. Então, primeira coisa que quero lembrar você, a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade e agora, neste tempo, assim como em todos os tempos da igreja, nós precisamos manifestar essa autoridade para ela ser conhecida de principados, potestades e de todos aqueles que habitam na face da terra. A autoridade que nos foi dada e conferida na cruz. Ele, com o seu sangue, comprou povos de todas as raças, tribos e nações e deu autoridade. Ele deu autoridade para que governassem sobre a terra. Autoridade de reis e de sacerdotes. Autoridade de reis no mundo natural. Autoridade de sacerdotes no mundo espiritual. Sois reis e sacerdotes, sois nação santa, reino sacerdotal, com autoridade para implantar na terra o governo do céu. Venha o teu reino. Mas também com autoridade para fazer o link entre céu e terra. Autoridade para dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele diz lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele dá um comando. Ele dá um comando dizendo, ide e fazei discípulos. Vocês têm autoridade não é só para manifestar autoridade, mas vocês têm autoridade para fazer discípulos, para replicar aquilo que vocês receberam. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então ele deixa um comando para a igreja.
Ele dá autoridade e ele deixa um comando: fazer discípulo, batizar e ensinar. Discipular. Fazer discípulo é replicar aquilo que recebeu do mestre. É tornar-se mestre. De discípulo a mestre, eu vou receber e vou ensinar aquilo que eu recebi e vou levar outras pessoas a terem o compromisso, a receberem os princípios espirituais, a terem entendimento das coisas espirituais. Batiza e ensina. Batiza e ensina. Veja bem, o batismo precede o ensino. O batismo é a passagem do resgate do império das trevas para o reino da luz. O batismo é morrer com Cristo, renascer com Ele, ressurgir com Ele e começar um novo tempo no reino da luz. E nesse novo tempo no reino da luz é o tempo de compreender a palavra, é o tempo de aprender a palavra, de entender a palavra, de ter discernimento espiritual do que a palavra nos revela. Ele fala em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele fala, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. O que não está em mim não produz fruto, ele corta. Mas o que está em mim, ele limpa para que produza frutos, mais frutos ainda. E ele diz, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. E a palavra é ensinada no discipulado, a palavra é ensinada nas escolas bíblicas, nos estudos bíblicos. E aí o desafio da igreja, não apenas focar em celebrações, não apenas focar-se em reuniões de adoração, mas também investir em ensino, em qualidade de ensino. É preciso que cresçamos na compreensão de quem Deus é. A palavra de Deus diz que o alimento sólido é para adultos. Carta aos Hebreus, capítulo 5, nos ensina isso. Quem se alimenta de leitinho é inexperiente na palavra, porque é criança. É inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o experiente na palavra. É para os adultos, para aqueles que desenvolvem as faculdades para exercitar o bem e o mal, para conhecer o bem e o mal, para discernir o bem e o mal. Então, permanecer no leitinho é permanecer inexperiente na palavra. Nós, quando nos convertemos, começamos no leitinho, somos crianças espirituais. Mas é preciso desenvolver espiritualmente, é preciso crescer espiritualmente, para que nós possamos ser não apenas discípulos mais, mas sermos mestres. Ele diz, no tempo que já devia ser mestres, quando o autor da carta aos Hebreus exorta para dizer que não temos que ficar no leitinho só. Ele diz, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, mas ainda estão tomando leitinho, estão precisando que vos ensine os princípios elementares e já deviam estar ensinando. Então Jesus diz, olha, fazei discípulo, batizai e ensinai. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra para ensinar essa palavra, replicar isso aonde estivermos. Nós vamos ser inquiridos muitas vezes sobre textos da palavra de Deus. E como ficaremos se dissermos, não sei, não conheço, não sei explicar, não entendo? É preciso ter profundidade. Depois, no outro evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 16, ele dá um comando. O evangelista Marcos fala de outro comando. Ele diz que Jesus, antes de partir, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem, vários sinais. O primeiro é o sinal da autoridade, em meu nome expulsarão demônios. Mas eu quero chamar sua atenção para essa grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho. Criatura é todo homem, toda mulher criado por Deus. Deus o Criador, os homens criaturas, formados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não os quer apenas como criaturas. Deus os quer como filhos.
E filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador e, a partir de então, tornam-se filhos. São salvos, os filhos são as criaturas salvas. Ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os que não o receberam continuam criaturas, mas os que o recebem tornam-se filhos de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos um papel, igreja, de pregar. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão nessa salvação se nós não dissermos que ela existe? Como crerão que para serem filhos e não serem apenas criatura, precisam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Por isso, o comando ide pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. O desejo do coração de Deus é que nenhum pereça. Por isso, ele comanda, vai e prega a tempo e afora de tempo. É o papel evangelístico da igreja. Em Evangelho de Mateus é o papel de discipular, os que forem batizados serem ensinados, mas aqui para serem batizados eles precisam ser salvos. Para serem discípulos eles precisam ser salvos. É preciso pregar a toda criatura em todos os lugares. E quando Jesus fala isso, ele estava falando da região onde ele andou e viveu na terra como homem. Mas ele diz, vai para a Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Pregue em todos os lugares da terra. E o evangelho só chegou até nós, porque homens e mulheres foram ousados para pregar sem internet, para pregar sem comunicação, sem até a imprensa escrita ainda. E eles iam destemidamente pregando a tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. E essa é uma ordem de Jesus para a igreja, ide, é um comando, é uma determinação. O papel da igreja é pregar, o papel da igreja é pregar salvação, é pregar que só tem um caminho que leva ao Pai, tem muitos caminhos que levam a Deus, mas ao Pai só tem um, chama Jesus. É aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E como crerão se não há quem pregue essa verdade? Então é esse o papel, e aquele que crê e for batizado vai ser salvo, e o desejo do coração de Deus é que sejam salvos. Então o batismo pregado no Evangelho de Mateus, ele acontece no Evangelho de Marcos pela salvação primeiro. É preciso primeiro pregar para salvar, depois batizar, e aí sim discipular e ensinar. Agora eu quero chamar sua atenção para o que está no final dessa grande comissão. Está escrito que Jesus subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, e os discípulos que receberam essa comissão partiram. Eles partiram com uma orientação, pregar para ter salvação, para batizar, e todo aquele que fosse batizado, se tornasse filho de Deus, teria sinais, autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos. E aí aqui está escrito que eles partiram e foram fazendo isso, porque eles já tinham essa autoridade recebida, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse para os seus discípulos, Jesus delega essa autoridade para eles. Vocês têm autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. E aqui no final do Evangelho de Marcos diz que Jesus do céu confirmava a palavra que eles liberavam, com sinais e maravilhas. Confirmava dos altos céus, com sinais e maravilhas, as palavras de autoridade liberada pelos discípulos. Então você vai ter que ensinar também que os discípulos têm autoridade e que para exercitar essa autoridade eles precisam crer e falar. E quando creem e falam do céu, o Filho envia sinais
e os enfermos são curados, os demônios saem, as cidades são transformadas. E é preciso exercitar essa autoridade. Agora presta atenção, eu preciso compartilhar com você algo que recentemente Deus me trouxe como revelação. Eu ficava intrigada quando eu via na Bíblia Jesus falando que ele ia para o Pai e que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que ele faria. Faria mais do que ele faria, do que ele fez. E eu pensava, Senhor, como é que nós podemos fazer mais? Como é que nós podemos fazer obras maiores? Ele dizia, porque eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim fará o que eu faço e ainda obras maiores, porque eu vou para o Pai. Como assim? Como é que o homem mortal pode fazer aquilo que o homem encarnado, o Filho de Deus encarnado, fazia? Mas hoje eu entendo, a respeito do que está aqui no Evangelho de Marcos. Porque eu vou para o Pai. E aqui diz que ele foi para o Pai, assentou-se à destra de Deus, e de lá ele confirma com sinais e maravilhas aquilo que fazemos aqui. Aquilo que fazemos fiados nessa autoridade que ele nos delegou. E aí eu entendo por que é fazer mais. Porque ele só fazia naquele lugar onde ele estava, indo para Nazaré, onde fora criado, não pôde fazer muitos milagres porque não tinham fé, e fazia em Cafarnaum, e fazia em Jerusalém, fazia em Samaria, onde ele estava, fisicamente ele fazia, mas a partir do momento que um corpo foi formado na terra, a partir do momento que quem crê e for batizado se torna filho de Deus, deixa de ser criatura, e os filhos de Deus, no seu conjunto, correspondem à igreja, ao corpo vivo de Cristo. E eles estão aí em Portugal, e eles estão na Espanha, eles estão aqui no Brasil. E aonde eles estão, eles têm um link com a cabeça que confirma dos céus com sinais e maravilhas. A palavra de autoridade que eles emitem. Palavra de salvação, palavra de cura, palavra de libertação. Então é por isso que é mais, porque é uma amplitude maior, porque é sobre toda a face da terra, não é apenas na Ásia, onde ele estava, mas é em todos os lugares da terra, onde houverem crentes que têm fé e que profetizam com fé e que pregam com fé e que usam a autoridade que foi dada por Jesus para batizar, para discipular, para ensinar e para curar enfermos, expulsar demônios. Ele confirma dos altos céus. E por isso é muito mais. Por isso que a glória de Deus vai encher a face da terra, porque a igreja vai resplandecer e manifestar essa multiforme sabedoria de Deus para todos os poderes e todas as autoridades que existem espirituais e naturais na face da terra. E o terceiro evangelho que eu quero citar para você é o evangelho de João. O evangelho de João termina que Jesus, depois de ressurreto dentre os mortos, ele vai falar com Pedro. E ele faz perguntas para Pedro: você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta 1, 2, 3 vezes: você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Resposta dele: pastoreia a minha ovelha, pastoreia, cuida dela. Apacentar, pastorear é cuidar, é tirar carrapicho, é pegar a doente, curar, é colocar no colo a que está de patinha quebrada, é pastorear com amor. Ele está falando de um batismo de amor para a igreja. A igreja tem o papel de pregar o evangelho, de ganhar almas, mas ela tem o papel de apacentar. Ela tem o papel de cuidar. Aqueles que vêm, que se tornam filhos de Deus, vêm com tantas feridas, vêm com tantas dores, vêm com tantas mazelas, e elas precisam ser pastoreadas, precisam ser cuidadas. Se forem desgarradas, temos que correr atrás. Nós não podemos desistir das ovelhas. O batismo de amor que Jesus nos ensina quando ele diz: se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Como Ele nos amou? Eu não sei você, mas quando Ele me encontrou, meu Deus, eu não tinha nada de bom. Quando Ele me encontrou, eu tinha tudo para dar errado. Quando Ele me encontrou, eu tinha todos os defeitos e mazelas que uma pessoa ferida, doente, maltratada pode ter. Quando Ele me amou, eu tripudiava dele, eu blasfemava, eu não queria saber dele. Quando Ele me amou e deu a vida dele por mim, me resgatou, eu não conhecia, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E quando Ele fala para Pedro, apacenta, quando Ele fala para Pedro, pastoreia, quando Ele fala para Pedro, cuida, Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso, cuidado com aquela mulher que tinha fluxo de sangue, de levá-la a se identificar para tirar a desonra que vivia sobre a vida dela há tantos anos. O cuidado dele com aquela mulher pega em flagrante adultério, dizendo para os seus apedrejadores, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e depois dizendo a ela, vai, não peca mais. Dando a ela uma oportunidade, mostrando a ela que uma pessoa é maior do que o seu erro. Quando ele vai à casa daquele homem que o convida para jantar e aquela mulher enxuga as lágrimas e com os seus cabelos que derramou sobre seus pés e unge seus pés com bálsamo, criticada porque era uma pecadora. Jesus fala da graça, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Quem mais pecou tem mais graça para receber. Ele começou a mostrar isso para nós. E aí ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Então juntemos tudo isso para resplandecer como igreja, ganhar almas, discipular, ensinar, batizar, cuidar, tratar. Esse é o papel que temos como igreja. Nós vivemos um ativismo tão grande por tanto tempo, é como se Deus dissesse, para tudo, para tudo. Quando veio essa pandemia, o coronavírus, a igreja teve que se readaptar a essas circunstâncias novas, teve que prosseguir com os limites colocados pelas autoridades. Isso foi desafiador, isso nos estimulou a fazermos aquilo que não fazíamos, nos estimulou a descobrirmos um meio de não pararmos. Mas agora, quando retornarmos, o ativismo não tem que ser a coisa principal, o objetivo principal. O objetivo principal é cumprir tudo isso. O objetivo principal é fazer aquilo que Deus nos ensinou a fazer. E somos chamados para que agora, depois da pandemia, a multiforme sabedoria de Deus se faça conhecida agora. Fomos chamados para que agora preguemos o Evangelho a toda criatura, para que ela se torne filho de Deus. Somos chamados para que agora, pessoas possam ser batizadas, ressurgir das águas como novas criaturas. Somos igreja para que agora nós possamos discipular e fazer discípulos, sermos mestres, não apenas ficarmos no leitinho quando já devemos ser mestres. Esse tempo é um tempo de renovo da igreja, desafios, novo tempo, novos desafios. É um tempo em que verdadeiramente nós podemos fazer muito mais, porque espalhados sobre a face da terra, podemos fazer resplandecer esse Evangelho e podemos trazer o reino de Deus para a terra. Não creio que Deus não está no controle de tudo isso. Ele sempre esteve no controle. Ele sempre esteve no controle, Ele permitiu que tudo isso acontecesse com um propósito. Pessoas revissem as suas vidas e pudessem ver aonde estavam errando. Pessoas que estavam tendo mais tempo com coisas do que com pessoas, foram obrigadas a se reunir com as suas famílias nas casas. Pessoas que negligenciavam o convívio com filhos. Era mais importante ir e vir para o trabalho, tiveram que parar tudo.
É como se pessoas que estivessem entregando a educação dos filhos para mestres na escola, que podiam fazer o que quisessem com os seus filhos, agora elas estão responsáveis pela educação dos filhos. Os filhos estão sendo ensinados dentro de casa. Ah, Deus sabe o que faz. Ele sempre esteve no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam esse Deus maravilhoso. Então é tempo de fazermos aquilo que Jesus determinou que fizéssemos. Além de 500 ministérios, de 500 coisas e eventos, não podemos perder o foco. O foco da igreja é esse: pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, batizar, ensinar. Discípulos viram mestres fazendo discípulos e conferindo na terra tudo aquilo que Jesus mandou fazer ao abrir a boca e dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, e do céu vem o sinal. E o doente vai ser curado. E o aflito vai ser consolado. Consolar todos os que choram, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu creio que a igreja vai se levantar. Eu creio que esse novo tempo, esse é um tempo do renovo. É como se podassem galhos velhos e galhos novos vão brotar. É um tempo de um renovo, aonde os frutos vão aparecer. Frutos vão aparecer. Eu quero concluir orando. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, damos graças ao Senhor, Pai, pela oportunidade de prosseguirmos naquilo que fomos chamados a fazer. Prosseguirmos, Pai, com a comissão que o Senhor nos deu. Senhor, o Evangelho chegou até nós, porque esses homens que receberam diretamente do Teu Filho Jesus esse comando, eles cumpriram esse comando. Por isso o Evangelho chegou até nós, porque uma geração ensinou para outra geração, porque o bastão de revezamento foi passado pela Tua igreja de mão em mão. Muitos deles, Pai, pagaram um preço muito alto, não apenas o preço de ficar em casa como nós estamos, não apenas um preço de restrição, de aglomeração, como estamos pagando, mas muitos pagaram o preço de perseguição, Pai. Muitos pagaram o preço, Senhor, de derramar sangue para pregar o Evangelho. Mas eles cumpriram isso, Pai, porque eles cumpriram isso que Jesus determinou, que está escrito aqui nos Evangelhos, como eu anunciei. Por isso, nós estamos aqui hoje, Pai, fazendo uma conferência e profetizando um novo tempo, onde vamos poder resplandecer como a Tua igreja na face da terra. Pai, um dia o continente europeu enviou missionários para trazer para minha nação, Brasil, a Tua palavra. Senhor, reaviva esse continente, reaviva a Europa, Pai, reacende o fogo do evangelismo na Europa, Pai. Reacende o fogo do discipulado, Senhor. Reacende o amor pelas almas, batiza com um batismo de amor, Pai. A Tua palavra diz que o Teu Filho Jesus fala que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos, mas que esse esfriamento não seja aí, Senhor, nesse continente. Haja um reaquecimento e venha sobre nós, Pai, um novo tempo na face da terra. Venha sobre nós um aquecimento do Teu Espírito Santo, um batismo de fogo sobre a Tua igreja, Pai, para que sinais e maravilhas comecem a acontecer e o povo creia quem é o Senhor, um Deus acima de todos os deuses. Reaquece o nosso coração, nos levanta, Pai, sobre toda a terra, com um amor profundo pelos perdidos,
com um desejo profundo de propagar essa palavra. Que o ano de 2021 seja o ano da virada, Pai. Que todo o marasmo que vinha acontecendo nas igrejas da Europa acabe agora, Senhor, agora. Que venha um renascimento, Pai. Um renascimento. Uma nova reforma, Pai, uma nova reforma. Para que a tua igreja incendeie toda a terra, Pai. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adoramos-te, Senhor. Declaramos-te Rei, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Declaramos-te Rei, Senhor. Te adoramos. E chegamos ao fim de mais um dia. Obrigado por nos acompanharem sempre, estar sempre desse lado. E se quiseres ficar por dentro de tudo aquilo que está a acontecer nesta semana, segue-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Segue-nos também no nosso canal de YouTube. Muito importante, ativa o sininho porque recebes notificação sempre que nós entramos no ar. Além disso, qualquer dúvida que tenhas, podes ir ao nosso site. Tens lá todas as informações que precisas relativamente a esta semana e podes entrar em contacto connosco através do nosso e-mail. Esta semana tem sido fantástica, pelo menos até agora, e eu acredito que o final das coisas é melhor que o princípio delas. Então, se tu também estás a ser abençoado durante esta semana, podes agradecer a Deus e contribuir através dos nossos canais disponíveis. Por isso, eu espero por ti amanhã, não faltes e vais ser bastante abençoado. Eu creio nisso. Tu também? Então, até amanhã.